Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu estou aqui num canto maravilhoso, aonde eu quero fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo especial, amém? Assista esse vídeo. Eu vou deixar uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem muito importante. Mas primeiramente, eu quero mostrar a vocês aqui que cenário maravilhoso esse que eu estou hoje. Veja só. Veja só aí, esse plantio de feijão, todo florando. Para quem não conhece, muitas das pessoas que comem feijão, ele não sabe muitas das vezes, como é que o feijão brota. Ó, essas vagezinhas, tá vendo aí, ó? Florzinha de feijão aí, ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Tá vendo aí? Olha aí. Que é milho misturado com feijão. Aí eu vim aqui, meus queridos irmãos e irmãs, hoje vou trazer uma mensagem da parte de Deus para vocês e mostrar lugares extraordinários. Então, se você continuar assistindo esse vídeo, você não vai se arrepender. Desde já vá deixando seu like, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e a gente vai fazer um vídeo hoje com uma bênção de Deus. Eu andei 12 quilômetros para fazer esse vídeo especial para vocês, falando da palavra de Deus e ao mesmo tempo mostrando a maravilha de Deus. Amém? Eu estou até com minha mochila hoje porque eu vim aqui, mas a casa de apoio do meu irmão ali está fechada, ainda está dormindo. Isso aqui é a guerreirona, ó, que eu ando. É ela que está comigo, minha esposa, mas hoje a minha esposa está trabalhando. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui caminhando e eu vou mostrando a vocês. Meus queridos, já fiz alguns vídeos falando a respeito de 4 colunas. 4 colunas que nos mantém, que mantém o cristão de pé. Amém? 4 colunas que mantém o cristão de pé. E nós vamos falar mais uma vez hoje, porque esse momento ao qual nós estamos vivendo é o momento mais preciso, mais necessário que nós devemos usufruir dessas 4 colunas que mantém o cristão de pé. Amém? Então preste atenção nessas colunas e olha se a tua vida cristã está em falta de alguma dessas colunas. Porque se tiver, é melhor você pôr em prática, começar a reforçar essa coluna, porque é um momento exato, um momento específico para a situação ao qual nós estamos vivendo. Amém? Não tinha outro lugar melhor para mim mostrar a vocês. Quando eu viro o celular assim, ele fica um pouco escuro. Mas dá para ver bem, né? Então, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês essas 4 colunas. Você pode chamar de 4 colunas, 4 forquilhas. Você pode chamar de 4 gravetos. Você chama da forma que você quiser. Amém? Mas eu vou falar aqui a primeira coluna. A primeira coluna se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo, meus queridos, versículo 41. O que é que diz, meu irmão? Nosso Senhor Jesus Cristo certa vez foi orar e disse aos seus discípulos: vamos orar, ficai aqui, que eu vou um pouco adiante orar. E ele ficou lá, deixou seus discípulos lá e foi um pouco adiante. Amém? No que o nosso Senhor foi um pouco adiante, quando ele voltou, os seus discípulos não estavam orando, estavam dormindo. Amém? Cansados, estavam dormindo. E o nosso Senhor Jesus Cristo chegou e olhou para eles e disse: vocês não podem pelo menos 1 hora vigiar e orar? Então a primeira coluna, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: orai, olhai e vigiai, para que não caias em tentações. Amém? Porque na verdade, ele disse, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então a primeira coluna que o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta nessa pandemia, nesse momento difícil ao qual nós estamos enfrentando, a primeira coluna que ele nos orienta a nós pôr de pé, mantê-la de pé, é a vigilância, a oração, estar sempre olhando
olhai, vigiai para que nós não caia em tentação. Porque esse momento é um momento, amém? É um momento ao qual o inimigo ele vai usar de todas as suas forças, de todas as suas ferramentas para tentar derrubar ou desviar algum cristão da presença de Deus. Ele vai fazer por onde faltar, né, o alimento na tua casa, devido a essa pandemia. Ele vai fazer por onde a Coserno cortar a sua energia. Ele vai fazer por onde você atrasar o aluguel do seu comércio, da sua casa. Então, é um momento que nós devemos redobrar a nossa vigilância e redobrar a nossa oração e olhar mais. Se você orava 20 minutos, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, ore 40. Se você orava 1 hora, ore 2. Se você não orava nem 1 hora, nem 1 minuto, comece a orar, porque nós vamos precisar manter essas 4 colunas de pé em nossas vidas cristãs. Amém? Nós vamos precisar. Então, primeira coluna que você deve ter em sua vida é a oração, a vigilância, redobrar, porque nós estamos passando momentos difíceis. Amém? E Satanás ele vai usar de toda a sua ferramenta para tentar derrubar você. Então mantenha essa coluna na tua vida de pé, de oração, consagração, vigilância. Amém? Para que não caia em tentação. Na verdade, o espírito sempre está pronto, mas a carne é fragilizada. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira coluna. Nós vamos para a segunda coluna. Amém, meus irmãos? Vocês não sabem o sacrifício que eu passei para chegar aqui. Pulei seco, o celular caiu, está todo molhado. Mas glória a Deus. Então vocês entenderam, né? Primeira coluna, meus queridos irmãos e irmãs. Olha onde eu estou aqui. Açudo, que maravilhoso. Primeira coluna, Mateus capítulo 26, versículo 41. Amém? Essa é a primeira coluna que você vai redobrar na tua vida. Amém? Então vamos para a segunda coluna, meus queridos irmãos e irmãs. Segunda coluna, ao qual nós devemos manter sempre em nossa vida. Segunda coluna. Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6, 10, 17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Segunda coluna que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a manter ela ativa em nossas vidas. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amado, redobrar a sua leitura bíblica, redobrar o seu estudo, está sempre lendo a palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus nessa pandemia. Se você pegava a sua Bíblia, meu irmão ou minha irmã, somente na hora de ir para os cultos, então você comece a tirar um tempo para ler Bíblia, para estudar, para meditar, para adquirir conhecimento, meus amados. Amém? Adquirir conhecimento bíblico, porque quando você conhece a verdade, que é a palavra de Deus, amém? Lá em João capítulo 17, versículo 17, o nosso Senhor Jesus Cristo falou assim: Pai, santifica-o na tua palavra, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então você redobre a tua leitura, o teu estudo bíblico. Segunda coluna, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada. Redobre a tua leitura, estude, amém? A palavra de Deus. Redobre o teu conhecimento bíblico para que você não se deixe ser enganado nessa hora de pandemia por Satanás. Amém? Então vocês entenderam? Primeira coluna, né? Mateus 26, 41. Vigiai, olhai e orai para que não caia em tentação. Segunda coluna, Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a terceira coluna, meu querido irmão? Terceira coluna, a qual essa nós não estamos podendo, amém? Até reforçar ela em comunhão com a igreja. Mas nós possamos reforçar ela em comunhão uns com os outros, através das redes sociais, amém? Através de outros métodos. Qual é? Onde é que fica? Fica lá em Hebreus capítulo 10, 25. E não somos como os demais, que deixa a sua congregação, né? Antes admoestamos uns aos outros, porque quanto mais vemos que está se aproximando aquele dia, não deixamos a nossa congregação como alguns, amém? Não deixando a sua congregação como alguns têm feito, deixar de congregar. Mas irmão, mas eu não posso ir para a igreja. Se não pode ir para a igreja, vá lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que você vai ler o texto bem direitinho e vai dizer que nós não devemos deixar a nossa congregação como alguns têm feito, deixado de congregar. Mas a congregação não está fechada, amado, foi o que eu falei. Os templos estão fechados, amém? Não podemos congregar nos templos, mas nós temos que entender uma coisa. A igreja somos nós. Não perca uma live ao vivo do seu pastor. Não perca uma live ao vivo do teu irmão em Cristo Jesus, ao qual está fazendo ali. Interaja, participe, amém? Das lives ao vivo, porque é um método de você se alimentar espiritualmente e de você estar interagindo na palavra de Deus. Quando você vira as costas para tudo isso, não, a igreja não está podendo congregar, não estamos podendo ir para a igreja, então eu vou esperar. Aí se você guardar a tua Bíblia, se você parar de orar, se você parar de buscar a Deus, se você deixar de vigiar, se você não está mais se importando, amém? De ler a palavra de Deus, então, amado, você vai ficar um cristão fraco, fragilizado. O inimigo pode a qualquer momento tentar te tragar. Amém, meus irmãos? Então, terceira coluna. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costumes de algum. Antes, admoestamos uns aos outros, quanto mais vezes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? Da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, terceira coluna é essa. Não deixe de participar dos eventos bíblicos. Seja online, seja em casa, seja onde quer que seja. Mas participe, continue participando dos eventos bíblicos para que você não venha cair em tentação. Amém? Glória a Deus. Qual é a quarta coluna, meu querido irmão? Quarta coluna, ao qual nos mantém de pé diante de Deus. E ajuda a atrair pessoas, ajuda a pessoas se converter ao nosso Senhor, mesmo em meio a essa pandemia. Você vai encontrar a quarta coluna, que pode ser a primeira, você pode inverter essas colunas. Eu disse da primeira lá em Mateus, mas você pode inverter. Só estou dando as 4 posições que mantêm o cristão de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz lá em Atos dos Apóstolos 1, 8, que diz que vós sereis minhas testemunhas, né? Não vos ausentais de Jerusalém, mas porque vós sereis minhas testemunhas aqui na Judéia, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Seu testemunho, mantenha-se com o testemunho firme, de pé, testemunho como homem e mulher de Deus. Amém? Você não faça nada que não seja baseado na vontade de Deus. Você não confunda, porque você não está indo para a igreja, você pode fazer, falar, praticar aquilo que não concorda com a palavra de Deus. Mantenha-se com o seu testemunho ativo, um crente de oração, consagração, jejum, olhando e vigiando. Mantenha-se um cristão, uma cristã, sempre lendo a palavra, estudando, meditando na palavra de Deus. Mantenha-se um cristão sempre ativo nas lives do teu pastor, das lives ao vivo, dos cultos feitos online pela internet. Interaja, glorifique, exalte, peça hino, interaja nos cultos para mostrar que você está em comunhão com a congregação, que você não virou as costas
para a obra de Deus, para a congregação nesse momento de pandemia. Amém? E o principal também, uma das principais, que você não saia da sua posição de cristão. Que você não deixe o seu testemunho de cristão durante essa pandemia. Amém? Essa pandemia está aí, amanhã ela tem passado. Se você não vigiar, não orar, ou se você não levar em consideração, meus queridos irmãos e irmãs, o que vai se acontecer é que a pandemia vai passar e você vai estar fraco no cristianismo. Amém? Então, analise essas quatro colunas para te manter de pé diante de Deus. Vou deixar de novo os 4 versículos. Pega tua Bíblia e vá lá e medite. Mateus 26, 41. Vigiai, orai e olhai para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, 25. Não deixando a congregação como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, quanto mais vezes que vai se aproximando aquele dia, a vinda do Senhor Jesus. Amém? E o último, vós não vos ausenteis de Jerusalém, porque vós sereis minha testemunha aqui na Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunho, mantenha-se de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém, meus amados irmãos? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, deixe seu comentário. Amém? E tem bastante vídeo no canal. Olha aí que imagem linda. Choveu aqui essa noite, a mata muito grande, que para andar aqui precisa ter sangue da veia, porque a mata está dando na cintura. Amém? Estou aqui com minha mochila nas costas, mas graças a Deus, medite nesse vídeo, medite nesses versículos e mantenha-se firme e forte, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.